Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos nós, mais um dia para gravar um devocional, meditação diária da Palavra do Senhor. Nós estamos em Esdras, ou Esdras, né? Alguns falam Esdras. Vamos falar aqui Esdras, né? Que eu acho que é a maneira mais correta. No capítulo 6, a gente vai dar continuidade, sabendo que outra hora o templo havia esse segundo templo, né? Eles estão nesse processo de construção do segundo templo, havia sido parado, embargado, e aqui a gente viu que o rei Dário ele vai desembargar essa construção, né? Para que possa ser dado continuidade e essa retomada nessa empreitada. O inimigo tentou frustrar, mas ninguém frustra os planos de Deus, né? O homem vem com situações querendo paralisar o propósito e tal, mas Deus sempre vem com o seu conserto, né? Sempre vem retomando o seu projeto a fim, né? Que se conclua, né? Que Jesus, né? Aquele que é perfeito e santo, viesse, né, e habitasse no meio de nós. Então, vamos se alimentar dessa palavra. Pega a sua espada aí, em nome de Jesus. Deixa Deus falar conosco. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Diz assim, o decreto de Dário. Então, o rei Dário deu ordem e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos em Aquemetá, na fortaleza que está na província da Média. Se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios, seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. Demais disto, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo, que está em Jerusalém, cada utensílio para seu lugar. Serão recolocados na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarzaquitas, que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali. Não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciões reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer a estes anciões dos judeus para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Também se lhes dê dia após dia sem falta aquilo de que houver em mister, novilhos, carneiros e cordeiros, para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar este decreto, uma viga se arrancará da sua casa, e que seja ele levantado e pendurado nela, e que da sua casa se faça um montouro.
O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a mão para alternar o decreto e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto que se execute com toda a pontualidade. Contemplado o templo. Então Tatenai, o governador daquém do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros, assim o fizeram pontualmente, segundo decretara o rei Dário. Os anciões dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu, Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandato do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. A dedicação do templo. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com regozijo a dedicação desta casa. Para a dedicação desta casa de Deus ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, para oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões, para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. A celebração da Páscoa. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do exílio e todos os que, unindo-se a ele, se havia separado da imundície dos gentios da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Que coisa linda, não? Esse contexto é muito bonito, a gente vê essa retomada, né? A gente vê aqui o rei Dário, então, quebrando aqui, desembargando, né, a construção do segundo templo, que ficou parada aí por um período de aproximadamente 15 anos, né? Agora está tendo que ser retomado e você vê que mais ele fez, né? Devolveu todos os utensílios do templo, a prata, o ouro, tudo aquilo que pertencia à casa do Senhor, que tinha sido tomado pelo inimigo, pela Babilônia, ele também aqui devolveu de bom grado, né? Para que o povo pudesse dar continuidade na obra do Senhor, né? A gente vê aqui que foi um período, né, de 70 anos aí cativo. Eu creio que muitos que ainda quando eram crianças, que foram levados cativos, né? Muitos morreram também nessa trajetória, mas os que ficaram, com certeza passaram por mal bocados, né? Sim. Porque presenciaram ali a adoração, a veneração ao Deus vivo de Israel, daqui um pouco foram entregues na mão do inimigo como escravo, e agora retomando na construção do templo não seria uma tarefa fácil, né? Mas, contudo, a gente vê aqui que em 12 de março de 516 a.C., de acordo com o profeta Ageu, os membros mais idosos da comunidade, que se recordavam do esplendor do templo de Salomão, ficaram decepcionados ao contemplar a restauração do templo de Zorobabel, menor e menos majestoso. Entretanto, ainda que o segundo templo não fosse tão grandioso quanto o primeiro, acabou servindo mais ao povo e durante muito mais tempo, né, do que o templo primeiro. Então você vê que tudo tem um propósito, tem um porquê, né?
A gente sabe que esse templo também foi destruído, agora estão aguardando a construção do terceiro templo, né? Mas esse templo já veio, já construiu, né? O Senhor Jesus já voltou e eles estão esperando a vinda do Messias, já vai ser volta, né? E que a gente venha permanecer firme na presença de Deus até a volta do nosso Criador, em nome de Jesus, amém? Amém. Só fazendo uma observação, né? Aqui no final a gente vê que eles se manteram distantes dos judeus, dos gentios, né? Eles falam aqui, a partir do versículo 16, que os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas, o restante dos exilados, celebraram, né, com dedicação, e daí eles falam aqui, ó, que eles, né, se mantiveram longe, porque diz aqui, ó, os filhos de Israel se mantiveram separados dos gentios da terra. O pré-requisito para buscar a Deus era manter distância dos povos ímpios. Como adoradores de um Deus santo, os judeus também deviam ser santos, algo impossível caso participassem das práticas das nações ao redor, que incluíam sacrifícios de criança, adivinhação, consulta a médios e feitiçaria. Tá lá, tem Deuteronômio, né? 18, do 9 ao 14. Os judeus que se misturavam com os pagãos não tinham lugar na comunidade exclusiva. Infelizmente, o espírito de fidelidade demonstrado aqui não durou muito tempo. A gente vai ver ao longo, né, dos próximos capítulos, mas o que fica é uma grande lição, que nós fazemos parte desse mundo, irmãos, né? As pessoas às vezes falam do mundo, a gente tem que se abster do mundo, o povo do mundo. A gente está no mundo, a gente é do mundo. A gente precisa ter empatia e amor pelas pessoas, mas uma coisa é você respeitar, ter empatia, e outra coisa é você conviver e compactuar com o pecado. Então fica uma lição para nós também aqui nesse sentido, que nós venhamos nos abster, né? Não sejamos aqueles que estão ali no meio de uma rodinha e quando começa o assunto um pouco mais picante, um pouco mais ali fora da linha, a gente vai rir e ficar no meio dessas coisas, né? A gente pode conversar, se relacionar com todo mundo, mas a pessoa precisa se sentir incomodada com certos assuntos na sua presença. Poxa, não vamos falar isso na frente do irmão Rodolfo, né? Ele é um homem de Deus, ele não gosta desse tipo de brincadeira. Aí já não tá mais saudável, entende? É ser a diferença, irmãos. Não ser uma pessoa ali que é religiosa, né? Amar, se relacionar, mas saber se posicionar, sendo diferenciado. Amém? Amém. E no próximo capítulo, nós vamos ver aqui agora, a gente está falando sobre Esdras, né? E até agora a gente praticamente não falou a respeito desse personagem, ele só vai aparecer agora no capítulo 7 em diante, porque aqui o templo já está construído, o povo já está ali na essência ali da adoração, da veneração ao culto ao Deus de Israel. Então nós vamos ver no próximo capítulo 7, né, o rei Artaxerxes enviando Esdras nessa missão. Qual que é o intuito da missão, o trabalho de Esdras? Ele, como era um escriba, um doutor da lei que conhecia da palavra do Senhor, o intuito era dele resgatar os princípios, né? De resgatar o culto religioso através da palavra de Deus, né? Que isso não fosse feito de uma forma desordenada, mas que trouxesse o povo realmente à essência da adoração, através da palavra, através da reverência do Senhor. E por mais que você ache assim, o templo já está construído, agora vai ser fácil, não. Ainda assim ele vai ter situações, não vai ser uma tarefa, uma missão fácil, né? Trazer o povo, porque ali havia muitos babilônicos, né? Muitos judeus que acabou seguindo os costumes da Babilônia. Teve muitos judeus que se casaram, fizeram aliança com outros povos, então se misturou muito, né? Essa miscigenação, essa cultura influenciou muito no povo de Israel, né? Então, Esdras vai vir com esse objetivo, né? De restabelecer, de trazer o povo realmente de volta à essência da adoração. Isso é comentário, Isso é lindo, gente.
para o próximo capítulo, em nome de Jesus, amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia na tua santa presença, de podermos, Senhor, se alimentar, Senhor, da tua gloriosa palavra, essa palavra que nos edifica, que nos exorta, que nos ensina a termos respeito, a termos temor nas coisas do Senhor, a não fazer a obra de uma forma desleixada, a, Senhor, a ter, sabe, responsabilidade com as coisas do teu reino. Sabemos que nós não estamos, Senhor, aqui para brincadeira, né? A palavra de Deus é se ensina ou não, ou servimos a Deus ou não servimos, e consequências vêm quando a gente não se dispõe a fazer a vontade de Deus e seguimos pelos nossos próprios caminhos, pelas nossas próprias vontades, e acabamos colhendo aquilo que é ruim, Senhor. Mas que a gente venha ter esse entendimento, Pai, que embora em meio às lutas, dificuldades, que a gente venha permanecer firmes e vigilantes nessa caminhada, que a gente não venha ceder ao cansaço físico, mental, que a gente não venha ceder espiritualmente, Pai. Pois a boa palavra bem diz, Senhor, se nós nos mostrarmos fraco ou frouxo no dia da nossa adversidade, da nossa luta, é porque a nossa fé é pequena, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Pai, para que cada dia o Senhor venha nos fortalecer mais e mais, para que a gente possa, Senhor, estar a cada dia aprendendo mais da Tua Santa Palavra, estando mais próximo do Senhor Jesus. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e graças a Deus. Orando aqui, irmão, eu me levei ao pensamento quando Paulo e Silas, eles estavam naquela prisão, presos, e adorando a Deus, cantando, né? Me veio o pensamento aqui quando Estevão estava sendo apedrejado e ele estava pedindo perdão, né, para as pessoas, que as pessoas não sabiam o que estavam fazendo, e ali se entregando para o Senhor Jesus. Me veio o pensamento quando Jesus, ali no meio dos malfeitores, ele falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Esse pensamento veio, irmão, com o seguinte propósito da gente entender, né, para a gente chegar no nível espiritual dessa terra, dessa vida aqui, já não fazer tão sentido assim para nós. Que a pessoa está tão próxima, ela está tão perto de Deus, né, na sua caminhada, que tanto faz a água correr para cima como para baixo, né, situações que às vezes a gente passa nessa vida e por tão pouco a gente acaba murmurando, acaba perdendo a bênção, acaba xingando uma pessoa no trânsito, acaba falando palavrão, acaba perdendo, né, ali a essência. E você vê aqui pessoas que a cada dia estava mais íntima, mais próxima de Deus, né, porque passaram por tanta adversidade que não chega nem próximo daquilo que a gente está passando, às vezes, de estar preso, de estar açoitado, glorificando o Senhor, de estar sendo apedrejado e estar glorificando a Deus, de estar em meio ao caos, né, ali todo machucado, perfurado, né, foi todo ali açoitado, né, e ainda compor poesia e dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Que a gente possa cada dia se alimentar mais da palavra, estar mais próximo do nosso Deus, porque quando a gente chegar nesse nível, irmão, a terra aqui já não faz mais sentido para nós. Nós vamos estar contemplando o reino de Deus, assim como o Billy Graham disse: eu não vejo a hora de encontrar com o meu Criador, né? Que a gente possa ter essa essência, essa busca todos os dias na nossa vida, para chegar num nível desse, né, de ter intimidade com Deus, em nome de Jesus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.